Bom dia, povo de Deus. Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos nesta manhã. Louvado seja Deus. Mais uma reflexãozinha da parte do Senhor, que se encontra no livro de 2 a Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4. Amém? Vamos fazer a leitura do texto. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém? Meus amados irmãos, este homem, aleluia, chamado Mefibosete, louvado seja Deus, também chamado de Meriba ou Meribaal, louvado seja o nome do Senhor, era neto de Saul, filho de Jonatas, louvado seja Deus. Aleluia, diante de uma peleja, diante de uma batalha contra os filisteus, o rei Saul, Jonatas e alguns dos seus servos e familiares foram mortos, louvado seja Deus. Então a notícia chegando à sua ama, que cuidava ali do filho de Jonatas, chamado de Mefibosete, tinha cerca de 5 anos de idade, louvado seja Deus, quando houve aquele acontecimento, ela se agarrou-se à criança e resolveu escondê-lo, correu com a criança, louvado seja Deus, mas ela havia tropeçado, caiu com a criança, e a criança, aleluia, havia quebrado os seus 2 pés e ficou coxo, louvado seja Deus. Então, aquela ama ali partiu com aquela criança para uma cidade distante, chamada Terra de Lodebar. Terra de Lodebar, conhecida como terra de esquecimento, uma terra infrutífera, uma terra sem prosperidade, uma terra esquecida, louvado seja Deus. Ali, para que ela, sabendo que a descendência não poderia ter continuidade, sempre os soldados procuravam exterminar todos, não deixar não somente nenhum para suceder o reinado. Você vê que, aleluia, Mefibosete, louvado seja Deus, vindo de uma descendência real, louvado seja Deus, de uma herdade real, veio aí para um lugar de esquecimento, uma terra infrutífera, aleluia. Todos os projetos, todos os planos, todos os caminhos levavam aquele homem a ser um homem bem sucedido, mas o seu destino foi totalmente diferente, ele foi para uma terra esquecida, louvado seja Deus. Só que Davi tinha feito um acordo com Jonatas, eles eram grandes amigos. E você via que na sucessão real o próximo seria Jonatas. Mas ele não tinha isso, ele tinha uma grande intimidade com Davi e um grande respeito pela vida de Davi. E então ele chegou para Davi e disse: Davi, se chegar a um ponto de acontecer alguma coisa conosco, toma de conta da minha família. E então se passaram os seus anos, cerca de 15 anos, quando Deus tocou no coração de Davi, fazendo lembrar da aliança que ele havia feito com Jonatas. E chegou para um certo homem chamado Ziba. Ziba era servo de Saul, louvado seja Deus, do rei que havia falecido. E então ele chegou para Ziba e disse: Ziba, porventura existe alguém da casa de Saul que te havia restado para que eu possa agir de benevolência com ele? E Ziba então olhou e disse: Davi, existe sim um homem por nome Mefibosete, que é filho de Jonatas, mas ele é coxo de ambos os pés. Louvado seja Deus. Você vê que diante da interrogativa de Davi, Zibas, por conhecer e ter intimidade ali com a família de Mefibosete, sabendo a origem, sabendo da onde ele veio, vendo a situação que ele estava passando, ele não observava a situação, ele observava somente o defeito, dizendo que ele era coxo de ambos os pés. Aleluia. Muitas das vezes existem pessoas que nos conhecem, pessoas que sabem a nossa história, pessoas que sabem o nosso caminhar, sabem até o momento da nossa queda, mas elas somente vão observar a nossa. Mas existe um Deus lá no céu, assim como fez com o Davi, tocando no seu coração para trazer aquele homem de uma terra de esquecimento, chamado Terra de Lodebar, e trazer ele para comer da mesa do rei. Isto por uma promessa que ele tinha com seu amigo Jonatas. Meus amados irmãos, nesta manhã, o Senhor quer te chamar
para comer, para se assentar à mesa do rei, tirar você dessa terra de esquecimento. Louvado seja Deus, uma terra infrutífera, e te colocar, aleluia, numa mesa real, na mesa do Deus Todo-Poderoso nesta manhã. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos, que os irmãos possam refletir nesta palavra, pedir discernimento ao Senhor e pedir sabedoria para que Deus possa, aleluia, encher o teu coração, porque a palavra diz que o povo padece porque falta conhecimento. Amém? Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos.